Está entrando no ar, programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV web Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso programa Saúde Total. Sempre falando sobre os 7 níveis de saúde: física, espiritual, mental, familiar, relacional e muito mais. Hoje temos a presença da doutora Bianca Gasparotto Baraldi, ginecologista, certo, doutora? Certo. Eu Queria que a doutora falasse sobre a sua formação, tudo mais, se apresentasse para os nossos telespectadores. Vamos lá. Certinho, eu sou a doutora Bianca, eu atuo em Jaú, né, aqui pertinho de Dois Córregos. Eu sou médica pela Faculdade da União dos Grandes Lagos de São José do Rio Preto e sou pós-graduada em ginecologia e obstetrícia pelo IBCMed em São Paulo. Minha área de atuação é a ginecologia clínica, né, mais focada na parte hormonal. Hormonal. Isso. Bom, se vai falar de hormonal, podemos falar sobre menopausa. O que a doutora acha? Sim, excelente. Tá, porque você sabe que os 7 níveis de saúde aqui, relacionados à mulher, né, é um problema que acontece muito com as mulheres, muito, né? é. Então, eu queria que a doutora falasse o que a doutora tenha acontecido no vosso consultório, assim, quais os casos que têm aparecido, sim, o que a doutora sugere, quais os sintomas, quando que a mulher tem que dar o start de falar, poxa, será que eu tô, será que eu não tô? Certo. Todos os sinais e tudo mais. A palavra é sua, doutora, por favor. É um assunto muito interessante de englobar, ainda mais se o programa, né, ele envolve esses 7 níveis de saúde, porque quando nós falamos de menopausa, a mulher ela passa por um período de transição que ocorre muitas alterações hormonais, e isso traz impacto em vários aspectos da vida, né? Tanto do lado emocional, do lado físico, quanto afeta os relacionamentos em si, né? Então, é uma coisa extremamente importante que acaba afetando a mulher como um todo. Então, o que seria a menopausa, né? A menopausa, na verdade, ela é um evento. Ela marca a última menstruação da mulher. Então, a mulher ela passa ali pelo período fértil, né? Durante a vida adulta, até chegar na menopausa. Então, a menopausa em si, ela é um diagnóstico retrógrado. Ela é depois de 12 meses sem a menstruação, a gente fala que a mulher passou pela menopausa, que a menopausa foi a última. Tem que esperar 12 meses. Então, teoricamente, tem que esperar 12 meses para dar o diagnóstico. Porém, até 7, 10 anos antes desse evento da menopausa, a mulher ela pode começar com sintomas. Então, e quando, né, acontece esperado a menopausa? Geralmente em torno dos 45 aos 55 anos. Porém, muito antes a mulher pode começar a apresentar sintomas. Então, o que nós devemos ficar atentas, né? Que eu falo, geralmente qualquer sintoma novo depois dos 40 anos, que não é normal, né? Aquela mulher para já ligar um alerta, porque pode ser um sinal que os hormônios já estão começando a diminuir. E é um impacto muito grande, né? Tem dados recentes da Organização Mundial da Saúde, numa expectativa de que em 2030 nós teremos 1 bilhão de mulheres passando pelo período da menopausa no mundo. É um impacto muito grande, não só para a pessoa, mas para todos aqueles que convivem ao redor dela, né? E aí a gente vê o peso, né, do médico estar por dentro desse assunto e saber manejar essa paciente. E a doutora falou dos sintomas. Sim. Quais os sintomas que a mulher, a partir do, vamos dizer, 40 anos? Nos 40 anos. 40 anos já tem que ligar o alerta. Sim. E quais seriam esses sintomas? Tá. Defina os mais comuns, os que não, se ela pode fazer algum exame clínico que ajude a detectar alguma coisa. Certo. Vamos lá. Então, quais são os principais sintomas, tá? Que a gente chama de fogacho, são ondas de calor. Então, a mulher ela começa a sentir ondas de calor ao longo do dia e, às vezes, até à noite, o que acaba tendo despertares noturnos, né, devido a essas ondas de calor. Então, geralmente, aquela mulher que está todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo tranquilo, aquela mulher está transpirando, morrendo de calor. É um dos sintomas clássicos, né, da menopausa. Certo. Depois disso, alteração cutânea, ressecamento cutâneo e de mucosas, tanto mucosa oral, mucosa vaginal. Questão de diminuição de força, disposição e labilidade emocional. O emocional da mulher ela fica muito afetada. Então, são os principais sintomas. Mudança de humor, esse tipo de coisa. Mudança de humor, sim. Alteração de sono.
Mas a mudança de humor, ela acontece em picos ou muda de uma... Ela tinha uma conduta e depois ela já muda o humor ou vai dando picos, assim? Geralmente acontece em picos, porque ela começa a ter uma oscilação hormonal muito grande, né? E essas oscilações de humor acompanham a oscilação hormonal. Então, geralmente são oscilações. Um dia ela tá bem, outro dia ela tá mal e por aí vai. Tá. Então, temos aqui a parte do calor, que a doutora falou, a parte do humor. Isso. E o que mais? Ressecamento vaginal, ressecamento cutâneo, isso. E aí, e além disso, por exemplo, ela começou a ter esses sintomas. Existe algum exame clínico que ela possa fazer para detectar se está nesse processo ou não? Existe sim. Existem as dosagens hormonais, né? Geralmente os principais hormônios, né, que atuam, né, em relação a todos esses sintomas. Estradiol, progesterona e testosterona. São os hormônios que a gente observa que eles estão em queda, né? E aí tem hormônios que são liberados no sistema nervoso central, que estimulam o ovário. Então, quando o ovário, que é o que produz todos esses hormônios, começa a ter uma diminuição na produção, o sistema nervoso começa a aumentar certos hormônios, que são o FSH e o LH, na tentativa de forçar o ovário a trabalhar. Então, o que a gente vê na mulher se aproximando da menopausa? Um aumento do níveis de FSH e LH, uma diminuição, estradiol, progesterona e testosterona. Nossa, quanta coisa, né, doutora? Muita. E aí esses exames é tudo é parte clínica, então seria exames laboratoriais. Exame laboratoriais. De sangue, né? Exame de sangue. O exame de sangue bem detalhado, com toda a parte hormonal. Sim. Tá. E vamos imaginar que a mulher ela começa a sentir esses sintomas. Aí é um processo que não tem volta ou ela tem como combater isso antes de chegar na menopausa para tentar estender um pouco essa situação? Tá. Na questão de estender a situação, né, de prorrogar a menopausa, nós não temos como. Porque o que acontece? A mulher, quando ela nasce, né, ela já tem uma quantidade de folículos ovarianos que são os responsáveis pela produção hormonal. E todo mês, em cada ciclo menstrual, ela elimina esses óvulos, né? Então, ela já tem um tempo... Quando ela nasce, ela já tem mais ou menos um tempo certo. Não tem como alterar. Não tem como alterar, tá? Quando aparecem os sintomas é porque o processo começou e aí não tem jeito. E aí não tem jeito, tá? O que nós devemos fazer é acompanhar essa mulher e dar o suporte, acompanhar níveis hormonais e a sintomatologia para orientar se deve já se iniciar uma reposição hormonal ou não, tá? Mas geralmente a reposição hormonal, quando não há contraindicações, ela deve ser iniciada assim, tão logo quanto iniciam os sintomas. Entendi. No caso do homem, não querendo... sei que o assunto são as mulheres, lógico. Sim. Mas assim, no caso do homem, o que a gente percebe é que quando você está com uma idade mais avançada, você tem a possibilidade de produzir mais testosterona se você mudar a alimentação, isso e aquilo, evitar cigarro, praticar esporte, de preferência musculação. Isso também se aplica na mulher? Com certeza, com certeza. Tanto é que o que nós observamos, aquelas mulheres que têm um estilo de vida mais saudável, que são mais ativas, elas tendem a passar por esse processo da menopausa de uma forma mais tranquila. Então, a função ovariana, ela permanece otimizada, né? Há uma otimização da função ovariana por conta dos hábitos de vida saudáveis, né? O que faz com que a mulher passe por esse período de uma maneira mais tranquila. Então tá. E aí encaixa o lance da reposição hormonal e também a prática esportiva, sim, alimentação e tudo mais. Com certeza. Tá. No caso da sua clínica, doutora, quais os casos assim que a doutora tem visto, observou que alguma paciente teve uma evolução melhor, outra não? Tá. O que eu observo, assim, com relação às pacientes que às vezes acabam atrasando o início do tratamento. Por quê? Quando nós falamos da terapia de reposição hormonal na menopausa, nós temos o que nós chamamos de janela terapêutica. Então, o que seria essa janela terapêutica? São um período de 10 anos do episódio da menopausa, né, que ela parou de menstruar, para começar a reposição hormonal, e aí é nessa janela terapêutica onde ela tem mais benefícios da reposição, tá? O que eu vejo muito acontecer, mulheres chegando após esses 10 anos,
que nós já perdemos a janela terapêutica, não que seja contraindicada a reposição nesse caso, mas aí os benefícios já não são tão grandes quanto no começo. Então eu vejo às vezes que perde esse time aí de iniciar o tratamento. Quer dizer que quando detectou algum sintominha, corre no médico para detectar. Sim, o ideal é iniciar, né? Porque se esperar... Porque normalmente a moça fala assim, não tenho nada, não, é só um calorzinho, ou só um sintoma assim, o meu humor tá assim por causa do estresse, aquela coisa arada toda. Ele vai empurrando com a barriga. E aí demora, às vezes, até 10 anos para chegar na conclusão que é isso. E se chegar nos 10 anos, aí você pode fazer a reposição, mas o resultado é menor. O resultado acaba sendo menor. E aí, quando nós falamos desses sintomas, né, da mulher, a terapia de reposição hormonal, ela não vem somente para amenizar esses sintomas, tá? Ela tem outros benefícios, por isso que nós devemos aproveitar essa janela terapêutica. A mulher, quando ela entra na menopausa, que ela tem queda dos níveis de estradiol, ela tem predisposição a desenvolver osteoporose. Então, o que nós vemos? Às vezes a paciente que passou esse período sem nenhuma medida, nenhum tipo de reposição, ela já chega no consultório com um quadro que nós chamamos de osteopenia, né? Que é uma diminuição já de massa óssea, que antecede uma evolução da osteoporose. Então, isso é um perigo. É um perigo, né? Porque quando nós falamos de osteoporose, né? A mulher com osso frágil, um idoso com osso frágil, isso aí aumenta muito o que nós chamamos de morbimortalidade, né? Aumenta a incidência de fratura de fêmur, que aí vai puxando várias complicações, né? Que normalmente acontece isso. Por exemplo, eu tive 2 casos na minha família. Minha mãe, que ela quebrou o fêmur, e aí foi a loucura. Só que ela quebrou já com 89, 88 e tal. Aí ela quebrou o fêmur, foi pro hospital, operou e tal, mas aí a cabeça dela pirou. Aí não teve jeito, ela teve que ir para uma clínica de repouso, porque tinha que ficar constantemente com ela e tudo mais, e foi quebrando o osso aí, mas e também esse lance da osteoporose e tal, pelo que me falaram, você não quebra o osso quando você cai, você quebra primeiro o osso, depois você tem a queda, não é isso? Sim, pode acontecer, às vezes. Que o osso quebra antes da queda. Isso, que nós chamamos de fratura espontânea, né? O osso está tão fragilizado que qualquer coisinha ele já apresenta uma fratura e a paciente pode ter a queda. Entendi. Acontece sim. E o outro caso foi do meu sogro, que ele tomou um tombo, ele caiu, quebrou o osso e tudo mais, e aí depois também a coisa ficou mais difícil, né? Então, e se você começa o tratamento com antecedência logo dos primeiros sintomas, então você tem uma diminuição da osteoporose. Sim. E quais os outros benefícios desse início de tratamento? Sim, também, né, na questão de proteção cardiovascular. Porque essa diminuição hormonal da mulher predispõe ela a ter eventos cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. Então, o que nós vemos, tá, de estatística, antes da menopausa, a mulher, em relação ao homem, né, o homem ele tem um número maior de eventos cardiovasculares, seja ele infarto, AVC. A partir da menopausa, a mulher ela já começa a ficar à frente do homem. Isso por conta da queda do estradiol. Então, é um fator de proteção de doenças cardiovasculares também. Pessoal, vamos acompanhar agora os nossos patrocinadores. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar
ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente, cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Estamos de volta com o programa Saúde Total e eu vou ligar um alerta. Telespectadoras, prestem muita atenção, esse programa está fantástico, está importantíssimo para vocês, mulheres, tá? Nossas telespectadoras, nossas mulheres, prestem atenção que o assunto é sério. Nós estamos falando com a doutora Bianca, tá? Sobre menopausa. E menopausa é uma coisa que chega sem avisar, com leves sintomas, ela já alertou dos sintomas, ela vai voltar a falar dos sintomas e as vantagens de quando você liga o alerta rápido, percebe a situação, evita chegar nos 5, 10 anos, que depois que você já começou esse problema de menopausa, você evita N problemas físicos e hormonais e tudo mais no corpo de você, mulher, nossa telespectadora. Então presta atenção, doutora. Quais são as vantagens de se começar o tratamento logo que aparecem os primeiros sintomas? Sim. Quanto antes, né, nós começamos o tratamento aí com a reposição hormonal, né, aproveitando essa janela terapêutica, os benefícios com relação à preservação de massa óssea, ou seja, uma prevenção de osteoporose e osteopenia, eles são maiores, tá? A proteção com relação aos eventos cardiovasculares, sejam eles infarto ou AVC, tá? E também com relação à parte emocional, né?
Porque aí nós evitamos que a mulher passe por tantos transtornos emocionais. Porque o que eu vejo no meu consultório, muito comum, a mulher depois da menopausa, né, passou pela menopausa, não fez tratamento nem nada, ela é diagnosticada com depressão. Tá? E, na verdade, tem que ser bem avaliada essa questão depressiva dela, porque ela é bem coincidente com a menopausa. Então, talvez, se tivesse feito um tratamento adequado, né, não teria evoluído para uma doença, né? Nossa, a depressão. Que loucura. E, normalmente, no dia a dia que nós estamos vivendo hoje, doutora, é muito comum a mulher começar a ter esse sintoma de depressão e logo culpar o dia a dia, Sim. a pressão, a loucura da parte digital, Sim. desse mundo cheio de informação e tal, e acaba tirando o foco principal, que seria a reposição hormonal. Isso. Por isso que aí é importante, né, apesar da loucura do dia a dia, nós notarmos o nosso corpo, nós conhecermos o nosso corpo, a maneira como ele funciona, para quê? Para quando aparecer qualquer sinal, né, de que algo está alterado, nós possamos reconhecer o quanto antes, porque é isso mesmo, às vezes na loucura do dia a dia acaba passando, né, quando a gente vê já foi aí 5, 10 anos e não fez o tratamento. E aí evita, então, essa parte de uma possível depressão, Sim. que acontece. Aí a doutora ia falar de osteoporose. Isso, Como é que seria exatamente. essa parte aí? Quais as vantagens do benefício do tratamento? Vamos lá. É porque quando nós falamos, né, da manutenção de massa óssea e massa muscular, né? Porque os hormônios influenciam muito. O hormônio principal, né, que traz o impacto aí em saúde óssea é o estradiol, que é o principal hormônio que tem queda na menopausa. Então, quando nós temos baixos níveis de estradiol, é como se a gente tivesse um aumento da desmineralização óssea. Então, o osso ele começa a ficar mais frágil. Então, a mulher ela passa ali por um período de osteopenia, que é diminuição de massa óssea, né? E depois, às vezes, acaba evoluindo para a doença que é a osteoporose, né? Que seria um grau mais acentuado dessa perda de massa óssea. Incrível. Tá vendo? Tá vendo, minha telespectadora, o porquê que você tem que detectar o quanto antes esse problema hormonal, esse problema de detectar que você está com uma possível início de menopausa. Então, e o outro detalhe que a doutora comentou nos bastidores aí que a gente estava conversando é a parte cardiovascular, não é verdade? A parte cardiovascular, isso. Como é que seria esse advento, você prevenir e quais os sintomas e quais os problemas que você tem se você não prevenir? Sim, aí quando a gente fala de saúde cardiovascular, né, engloba tanto a parte de sedentarismo, né, nível de atividade física, alimentação e com relação à parte hormonal, o estradiol ele tem função importante na manutenção da saúde dos vasos sanguíneos do corpo. Então, quando a gente entra também em queda de estradiol, a gente aumenta as chances de eventos cardiovasculares, que seriam infarto, AVC, trombose, por aí vai. Se você não regula direito esse estradiol, ele acaba, vamos dizer popular, entupindo a veia, alguma coisa assim? Isso, ele na verdade diminui o que a gente fala de complacência do vaso sanguíneo, né? A habilidade dele. Isso, como se fosse a elasticidade. A elasticidade do vaso. Que legal. Quer dizer, legal da gente identificar, o mecanismo, né? O mecanismo, não que é legal ter, né? Sim. Por favor, hein, telespectador. É interessante. É interessante você alertar de evitar, não que é legal ter, pelo amor de Deus. Vamos lá. E além desse advento, então nós falamos da prevenção de uma possível depressão, problema de osteoporose, problema cardiovascular. Mais algum outro sintoma, doutora? Mais alguma outra patologia que a gente pode evitar? O que acaba impactando muito na saúde da mulher, né? E também em relação ao casal em si que passa por essa fase, isso é importante. É a diminuição da libido, que é muito importante também, tá? Presta atenção, telespectador. Agora a luzinha vermelha vai acender, né? Falou de libido, falou de relação no casal, mesmo hoje, mesmo que a mulher não esteja mais casada ou fosse solteira, isso é importante, né? É importante. É o que a gente chama de saúde sexual, né? Faz parte da vida do ser humano isso. Certo. E aí, quando a mulher ela entra na menopausa, além de toda a questão hormonal, que acaba tendo impacto, né, no emocional, ela tem alterações físicas. Então, alteração na estrutura vaginal, né, que acaba tendo mais ressecamento, às vezes acaba evoluindo para uma atrofia vaginal, o que prejudica, né, essa vida sexual. E lógico que quando nós falamos de libido é multifatorial. Então não envolve somente a parte hormonal, né? Mas envolve também essa parte estrutural da mulher e o emocional dela, né? Lidando com tudo isso. Então a mulher ela
ela tende a ter uma diminuição importante da libido também. E acaba desencadeando um problema possivelmente sério na saúde familiar dela, né? Isso. E vai envolver emocional e tal. Eu adoro esses 7 níveis de saúde, doutora, Sim, porque isso daí, ele é um binômio, assim, que quando eu mostro para as pessoas falam, não, aqui eu tô bem, aqui e tal, não sei o que lá. E é uma coisa, se encadeia na outra. Com a outra, né? Não tem como fugir. Não tem Todos como. os profissionais que eu trago aqui, doutora, olha, é 1 milhão de chances positivas que sempre uma vai desencadeando na outra. Não tem como fugir, né? Então, moças, prestem atenção. A sua saúde, é importante você detectar esse lance da menopausa. Sim. Mas antes dos 40 é muito difícil ou já aconteceu no seu pode acontecer, sim. Consultório? Ou pode antes? sim. Ou, aí nós não chamamos de menopausa, tá? Pode até chamar de menopausa precoce. O termo mais correto seria insuficiência ovariana prematura. Ou seja, o ovário da mulher, que é o que produz os hormônios, ele entrou em uma falência antes do tempo. Então, a gente usa o termo insuficiência ovariana prematura. E aí a mulher, ela tem ainda mais cedo, né, todos esses sintomas que a mulher ela vai apresentar ali na quarta, quinta década de vida. Então, antes dos 40 anos, nós chamamos de insuficiência prematura, insuficiência ovariana prematura. Tá certo. Nossa, gente, é muita informação e é importantíssimo esse tipo de situação. Sim. Bom, então já falamos de todos os sintomas. Mais alguma outra patologia que pode prevenir? Não, são só essas daí? Isso, acho que os principais. Então agora vamos falar sobre reposição. Sim. Quais são os tratamentos que a nossa telespectadora pode fazer e que o médico pode orientar? Sim. Comprimido, injeção, isso, aquilo, e quais os hábitos que ela pode ajudar. Eu acho que hábitos de saúde são importantes no coadjuvante ao tratamento. Extremamente. Então doutora, importante. Então falar agora sobre os tratamentos. Os tratamentos, tá. Então, quando nós falamos, né, no manejo da mulher no pós-menopausa, nós temos opções de tratamentos que são hormonais e não hormonais. Porque algumas mulheres, elas têm restrições ao tratamento hormonal, tá? Então, é aquela mulher que tem história pessoal de câncer de mama, ela provavelmente não será uma candidata à reposição hormonal, tá? Paciente que tem hipertensão descontrolada, doença hepática ativa, né, em atividade, entre outros fatores. Então, aí nós temos as opções de fitoterápicos também, tá? Que às vezes atuam num grau menor, né, de intensidade, eles não são tão efetivos quanto a reposição hormonal, mas são benéficos também a essa mulher que não é candidata à reposição hormonal, né? Então, nós temos a parte de fitoterápicos, que entram as isoflavonas, que são substâncias derivadas da soja e por aí vai. Até que, quando a gente fala em alimentação, né, a orientação é que a mulher reforce, né, os alimentos que sejam derivados de soja. Tá? E aí, da parte de reposição hormonal, falando de hormônios, né? Nós temos diversas vias para reposição. Dependendo de cada mulher, uma via será mais indicada do que a outra, tá? O que nós temos disponível hoje? Via oral, que está cada vez mais em desuso, tá? Por conta de vários efeitos colaterais que ela acaba tendo em relação às outras vias. A via transdérmica, que ela pode ser feita ou por adesivo, que libera o hormônio, ou via gel transdérmico, tá? Que aí o hormônio ele é manipulado em forma de gel, e a mulher aplica todos os dias. E também, né, que está muito em alta ultimamente, são os implantes hormonais, que aí são como se fossem comprimidinhos, né, com os hormônios, que nós conseguimos implantar embaixo da pele da mulher, e aí ele tem uma liberação diária de 6 meses, dependendo do implante, até 1 ano. Nossa, mas e injeção, tem também? Injeção, não. Para mulher, não? Para mulher, não. Só no caso masculino, então? Só no caso do homem? Isso, O que eu já vi muito, tá? Que não é o correto. Às vezes a mulher acaba fazendo uma reposição hormonal com anticoncepcional. Aí teria a injeção de anticoncepcional, mas aí não tem nada a ver com reposição hormonal, tá? Então acaba sendo essas as vias principais. Tem alguma diferenciação? A doutora comentou que existem esses vários tipos de tratamento. Sim. Para cada paciente tem um tratamento mais indicado ou é o que mais a paciente se sente confortável de passar? Tá. Na verdade, é uma junção, né?
envolve a aderência da paciente ao tratamento. Então, por exemplo, uma paciente que ela tem que tomar comprimidos todos os dias ou passar o gel todos os dias, é uma paciente que ela consegue lembrar todos os dias? Então, tem que avaliar isso. Então, avaliar a aderência ao tratamento, a comodidade e em relação ao custo, né, para a mulher, porque são vias que têm custos diferentes. Então, quando nós falamos da via oral, da via transdérmica, né, ela depende da mulher tomar o medicamento todo dia, aplicar o hormônio todos os dias. Então, aí depende muito da mulher. Quando nós falamos de implante hormonal, o implante ele é implantado embaixo da pele. Então, aí num período de 6 meses, alguns até 12 meses, ele tem uma liberação gradual diária, né? Então, fica muito mais cômodo e também os níveis hormonais, eles acabam ficando mais próximos ao fisiológico. Certo. Então, é interessante você quando atende a paciente, você vai monitorando ela nesse sentido. Sim. Percebendo se ela tem esse problema de esquecimento, a rotina dela de vida, isso tudo influencia no tipo muito de tratamento. Sim, isso deve ser sempre conversado com a paciente, né? Eu sou da opinião que assim, o médico nunca deve impor nenhum tipo de tratamento. Sempre ele deve oferecer, né? Mostrar as opções, os prós e os contras e decidir em conjunto com a mulher qual será o melhor tratamento. Em termos de custo, é muito caro esse tipo de tratamento? Não? Existe na rede pública? Não? Como é que seria? Hoje a rede pública ela não disponibiliza essa reposição hormonal da menopausa. O que nós temos na rede pública são os anticoncepcionais, e ainda poucas opções de tratamento, então ela não é ofertada, em rede pública. E aí, com relação a custo, quando nós falamos de hormônio, ele tende já a ter um custo mais elevado, né? Certo. E com relação à via transdérmica e implante hormonal, o implante hormonal ele acaba tendo um custo um pouco maior, mas aí a gente sempre tem que pesar o custo-benefício, né? Que a paciente vai ter em aderir a esse tipo de tratamento. Cara, então tem que ficar com a antena ligada, prestar atenção. E é uma pena, né? Porque na rede pública não tem, porque... É uma pena. Porque, como a doutora comentou, que tem a projeção de tantas milhões de mulheres que vão estar com esse tipo de situação de menopausa, isso teria que ser uma preocupação de saúde pública. Uma preocupação de saúde pública, sim. E não é. E não é. Porque, assim, é um impacto muito grande lá na frente, né? Porque aumenta a morbimortalidade, aumenta a incidência de doenças. Depressão, problema de trabalho que a mulher vai sofrer, que hoje em dia a mulher estende mais o seu nível de trabalho em termos de idade. E, quer dizer, dá um vucu-vucu louco na sociedade. E é uma tendência, né? Porque nós estamos caminhando para um envelhecimento populacional. Então vai ser cada vez mais frequente. Nos outros países, você tem esse tipo de preocupação de forma nas redes públicas? Tem ou não? É que não existe no mundo, né, nenhum sistema de saúde como o SUS. Então, assim, a gente não pode dizer como o governo ele lida, né? Porque não existe nada igual ao SUS. Mas o que nós vemos em relação à terapia hormonal, em relação à Europa, Estados Unidos, eles estão bem à frente do que o Brasil. No Brasil ainda há um certo preconceito, né? Quando nós falamos de hormônio, um certo medo na população. Não é só a questão de saúde pública, não é uma questão é questão do preconceito. Do preconceito, que muitas vezes está presente até mesmo nos médicos, né? Que aí deixam de tratar as pacientes. Que isso, mas é inacreditável esse tipo de situação. É inacreditável. Então a doutora tem que combater 2 males, o preconceito e a necessidade de ter o tratamento. Sim. Não é fácil. Várias pacientes que eu peguei no consultório que passam por médicos. Não, isso é normal, isso acontece, é desse jeito, tem que aceitar. É da vida, a gente envelhece. Como assim? A paciente entrou na menopausa com 50 anos, ela vai viver até os 90. Ela vai ficar 40 anos nessa situação. Não tem como. O famoso se vira nos 30. Se vira nos 30, não dá. Gente, vamos ligar o alerta. Mulheres, telespectadoras, prestem atenção. Esse programa foi fantástico. É uma pena, doutora, mas nós já estamos chegando no final do programa. Mas a doutora volta outras vezes. Com certeza. Então eu queria agradecer a presença da doutora. Queria que a doutora desse um muito obrigado aí para as telespectadoras e desse aquela
aquele start para dar aquela Fechado. picadinha na telespectadora para ela se tocar e começar a procurar a sua saúde. E também comentar do seu consultório, como o endereço, o telefone e tudo mais. Tá, por favor, certo. doutora. Então, eu gostaria de agradecer o convite, tá, Ricardo? É de extrema importância esse bate-papo que nós tivemos, tá? Porque na questão de orientar mesmo as mulheres. Então, as mulheres, hoje em dia, o acesso ao conhecimento é muito maior, né? Então, eu fico muito feliz de estar trazendo esse conhecimento, né, aos telespectadores. Eu peço que conheçam o seu corpo, se atentem aos sinais, não deixem a correria do dia a dia, tá? Não se deixe para depois. E o meu consultório, ele fica em Jaú, tá? Certo. O endereço é Rua Comendador Luiz Pavanelli, 229, no Jardim Estádio, tá? Eu atendo lá. Provavelmente daqui a um tempo, né, nós estaremos mudando de endereço. Vai mas por trazer enquanto o programa estamos um lá. novo endereço. Sim, com certeza. Tá certo. E a doutora também atua junto com o seu, vamos chamar de marido, né? Logo já está casando, né, doutora? Já está logo aí. E o doutor Joel, ele atende a parte esportiva, né? A parte esportiva, isso. Joel Bandeira. Isso. Ele vai ser um próximo entrevistado. Doutor que Joel, em breve. você está me devendo aqui uma visita aqui para tá convidado. entrevistado, né? Então tá, Sim. doutora, quero agradecer. Um telefone para contato, doutora, por gentileza. É 98225-9633. É o WhatsApp do Isso, o WhatsApp do consultório. Isso, legal. a Antônia nos auxilia aí com os agendamentos. Beleza. Muito Tá obrigado certo? pela presença, Imagina, doutora. obrigada eu. Então tá. Telespectadoras e telespectadores, se você é homem e assistiu o programa, sua esposa não viu, a sua companheira, a sua amiga, a sua filha, tudo mais, dê o alerta para ela, assista o nosso programa, nós somos no portal RC1, acha no YouTube, é muito interessante e vale a pena. Quero agradecer a presença de todos, fiquem com Deus, até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.